Existe um momento na vida em que o silêncio dói mais do que qualquer resposta. Não é a dor da perda, nem o medo do desconhecido. É algo mais profundo. É quando você ora, insiste, clama, e ainda assim parece que o céu está fechado. Você fala, mas não ouve nada de volta. E no meio desse silêncio, uma pergunta começa a ecoar dentro de você. Deus ainda está me ouvindo? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. As portas não se abrem, as respostas não chegam, e tudo ao seu redor parece dizer não. A fé que antes era firme começa a se tornar um sussurro fraco. E o mais difícil não é a luta em si, mas a sensação de estar sozinho nela. Mas existe algo que quase ninguém te ensinou. Deus não parou de falar com você. Ele apenas não está falando da forma que você espera. E se o problema não for o silêncio de Deus, mas a forma como você está tentando ouvir? Hoje, você vai entender algo que pode mudar completamente a sua vida espiritual. Algo que Elias precisou aprender no momento mais difícil da sua caminhada. E quando você compreender isso, nunca mais vai interpretar o silêncio da mesma forma. Preste atenção, porque isso pode ser Deus tentando falar com você agora. Quando o silêncio de Deus machuca mais do que qualquer resposta, existe um tipo de dor que não aparece por fora, mas corrói por dentro. É a dor de buscar Deus com sinceridade e não perceber nenhuma resposta. Você ora, abre o coração, tenta se manter firme, mas o que recebe é o silêncio. E esse silêncio começa a pesar mais do que qualquer problema que você esteja enfrentando. Porque quando tudo está dando errado, você até suporta. Mas quando parece que Deus não está falando, isso abala a estrutura da alma. A mente começa a criar perguntas perigosas. Será que ele se esqueceu de mim? Será que eu fiz algo errado? Será que ele ainda se importa? Será que ele ainda me vê? E sem perceber, o inimigo usa esse silêncio como uma arma, distorcendo a sua percepção. O que era apenas um momento de quietude espiritual começa a parecer abandono. O que era um processo passa a parecer rejeição. Mas aqui está a verdade que você precisa entender antes de continuar. O silêncio de Deus nunca é ausência. É estratégia. Existe algo acontecendo além do que seus ouvidos naturais conseguem captar. Existe um mover invisível, um trabalhar profundo, uma preparação que você ainda não consegue enxergar. Há palavras que confortam e nos lembram do amor divino, mesmo nas maiores provações. Pegadas na Areia, na versão original por Margaret Fishback Powers, traz essa reflexão profunda sobre a presença de Deus ao longo da caminhada. Permita-se acreditar e seguir em frente com confiança. Pegadas na Areia. Sonhei que estava caminhando na praia juntamente com Deus. E revi, espelhado no céu, todos os dias da minha vida. E em cada dia vivido, apareciam na areia 2 pegadas, as minhas e as dele. No entanto, de quando em quando, vi que havia apenas as minhas pegadas, e isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida. Então perguntei a Deus: Senhor, eu quis seguir-te, e tu prometeste ficar sempre comigo. Por que deixaste-me sozinho, logo nos momentos mais difíceis? Ao que ele respondeu: Meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que viste só um par de pegadas na areia são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. E se você interpretar esse momento da forma errada, você pode se afastar exatamente no momento em que Deus está mais perto. Agora pense comigo. Se o silêncio não significa que Deus se afastou, então por que ele escolhe falar dessa forma em certos momentos? É isso que você vai começar a descobrir agora. O dia em que Elias quis desistir de tudo. Depois de viver um dos maiores milagres da sua vida, Elias não estava celebrando. Ele estava fugindo. O mesmo homem que havia enfrentado profetas, visto fogo descer do céu e presenciado o poder de Deus de forma sobrenatural, agora estava sozinho, com medo e completamente esgotado. Ele corre para o deserto
e em um momento de profunda fraqueza, faz uma oração que revela o estado da sua alma. Ele pede para morrer, não por falta de fé, mas por exaustão, por sentir que não aguenta mais continuar. Isso quebra uma mentira muito comum. Até os mais fortes espiritualmente passam por momentos em que tudo parece pesado demais. Elias não era fraco, ele estava cansado. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Talvez você esteja exatamente assim. Não é que você perdeu a fé. Você apenas se esgotou de tentar, de esperar, de lutar sem ver mudança. E quando o cansaço entra, até a voz de Deus parece distante. Mas observe algo poderoso. Deus não repreende Elias naquele momento. Deus não o acusa, não o corrige, não o abandona. Primeiro, ele cuida, alimenta, dá descanso, restaura o físico antes de falar ao espírito. Isso revela um princípio profundo. Nem todo silêncio de Deus é ausência de resposta. Às vezes, é cuidado. É Deus tratando você antes de te dar direção. E então, depois desse processo, Elias é conduzido até um lugar específico. Um lugar onde algo extraordinário vai acontecer. Um encontro que vai mudar completamente a forma como ele entende a voz de Deus. E é exatamente aqui que tudo começa a se transformar. O erro invisível que te impede de ouvir Deus. Existe um erro silencioso, quase imperceptível, que impede muitas pessoas de reconhecerem a voz de Deus. Não é falta de fé, não é ausência de oração, não é desinteresse espiritual. É algo mais sutil. É a expectativa errada sobre como Deus deve falar. Muitos foram ensinados a esperar o extraordinário o tempo todo. Algo forte, impactante, inquestionável. Uma resposta clara, imediata, quase impossível de ignorar. E sem perceber, condicionaram o coração a só reconhecer Deus quando tudo é intenso. Mas isso cria um bloqueio perigoso. Porque enquanto você espera algo grandioso, pode estar ignorando aquilo que já está acontecendo de forma silenciosa. Elias também carregava essa expectativa. Ele conhecia o Deus do fogo, o Deus do milagre, o Deus da manifestação poderosa. E por isso, quando foi levado ao monte, ele estava prestes a aprender algo que mudaria completamente sua percepção. Deus faz passar um vento forte, algo impressionante. Depois, um terremoto. Em seguida, fogo. Tudo aquilo que qualquer pessoa associaria imediatamente com a presença divina. Mas Deus não estava em nenhum desses. Isso quebra tudo o que a mente humana tenta controlar. Deus não se limita ao que parece poderoso. Ele não se submete às nossas expectativas. E enquanto você insiste em ouvir Deus apenas de uma forma, pode estar deixando de perceber a forma que Ele escolheu usar. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você pediu uma resposta clara, enquanto ignorava uma direção sutil dentro de você? É aqui que começa a mudança. Porque quando você corrige a expectativa, você começa a perceber aquilo que antes passava despercebido. E o que vem agora é ainda mais profundo. Quando Deus não está onde você espera. Existe um momento decisivo na experiência de Elias que revela algo que poucos conseguem compreender de verdade. Ele está no monte, atento, esperando Deus se manifestar. Então um vento extremamente forte passa, rasgando as rochas. Era o tipo de manifestação que qualquer pessoa diria, sem hesitar: Deus está aqui. Mas o texto deixa claro: Deus não estava no vento. Logo depois, um terremoto sacode tudo ao redor. A terra treme, o ambiente se impõe com força. Novamente, tudo indica uma manifestação divina. Mas, mais uma vez, Deus não estava ali. Então, vem o fogo, a expressão máxima de poder, algo que o próprio Elias já havia visto antes descer do céu. Se existia um momento para reconhecer Deus, seria esse. Mas o texto repete: Deus não estava no fogo. Percebe o que está acontecendo aqui?
Deus permitiu que tudo isso acontecesse, mas não estava em nenhuma dessas manifestações. Isso muda completamente a forma como você interpreta o que acontece ao seu redor. Nem tudo que é forte vem de Deus. Nem tudo que é impressionante carrega a presença dele. Nem tudo que mexe com seus sentidos tem origem divina. E aqui está o ponto que confronta. Muitas vezes você busca Deus nas coisas mais intensas, nos momentos mais extraordinários, nas experiências mais marcantes. Mas Deus decide se revelar fora desse padrão. Isso exige algo de você. Sensibilidade. Porque se você só reconhece Deus quando tudo é grande, você pode perder a presença dele quando ele decide ser sutil. Agora existe uma pergunta inevitável. Se Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, então onde ele estava? É isso que você precisa entender agora. A linguagem secreta de Deus, que poucos aprendem. Depois do vento, do terremoto e do fogo, algo completamente diferente acontece. Não há impacto, não há espetáculo, não há nada que impressione os olhos. Surge apenas uma voz mansa e suave. E é nesse momento que tudo muda. Elias não reage ao vento, não se move com o terremoto, não se curva diante do fogo. Mas quando a voz suave se manifesta, ele cobre o rosto e reconhece. Ele entende, ele discerne, ele sabe que Deus está ali. Isso revela algo profundo. Deus não apenas fala, ele escolhe como falar. E muitas vezes, ele escolhe a forma que exige mais sensibilidade do que força. A voz de Deus não compete com o barulho do mundo. Ela não grita para ser ouvida. Ela se revela para quem está disposto a desacelerar, a silenciar por dentro, a prestar atenção além do óbvio. Essa é a linguagem que poucos aprendem. Porque ela não se acessa com pressa, nem com ansiedade, nem com desespero. Ela se acessa com intimidade. E talvez esse seja o ponto que você ainda não percebeu. Deus já pode ter falado com você, mas você estava esperando algo tão intenso que ignorou o que era sutil. A direção veio como uma impressão no coração. Uma inquietação que não fazia sentido lógico. Um pensamento persistente que voltava com paz. Mas como não era forte o suficiente para impressionar, você descartou. Só que é exatamente assim que Deus muitas vezes se comunica. Agora a questão não é mais se Deus está falando. A questão é se você está sensível o suficiente para perceber. E existe algo que pode estar atrapalhando diretamente essa sensibilidade. O perigo de confundir barulho com direção. Nem toda voz que soa forte é direção de Deus. Nem todo impulso que parece urgente vem do Espírito. Existe um risco silencioso que muitos não percebem. É quando o barulho ao redor começa a ocupar o lugar da voz de Deus dentro de você. Vivemos cercados por opiniões, emoções intensas, pressões externas e pensamentos acelerados. Tudo parece importante, tudo parece imediato, tudo exige uma resposta rápida. E nesse ambiente, o coração perde a capacidade de discernir, porque a voz de Deus não se impõe pela força. Ela se revela na paz. Enquanto o barulho gera ansiedade, confusão e pressa, a direção de Deus traz clareza, mesmo quando não explica tudo. Mas aqui está o perigo. Quando você se acostuma com o excesso de estímulos, o silêncio começa a incomodar. E então, sem perceber, você passa a buscar qualquer coisa que preencha esse vazio. Uma decisão impulsiva, uma opinião alheia, uma emoção momentânea. E é assim que muitos se desviam sem perceber. Não porque queriam errar, mas porque confundiram intensidade com confirmação. A voz de Deus não empurra, ela guia. Não causa desespero, produz segurança, mesmo em meio à incerteza. Agora pare e pense com sinceridade. Quantas decisões você tomou movido pelo barulho e não pela paz? Existe uma razão pela qual Deus escolhe falar de forma suave, e entender isso pode proteger completamente o seu caminho. Porque Deus fala baixo quando você mais precisa. Parece contraditório.
Justamente quando você mais precisa de clareza, quando a dor aperta e as decisões se tornam urgentes, Deus escolhe falar de forma suave. Não seria mais fácil se ele falasse alto, direto, sem deixar espaço para dúvida? Mas existe um propósito profundo nisso. Deus não quer apenas te dar respostas. Ele quer formar em você um coração sensível. Porque respostas podem resolver um momento, mas sensibilidade espiritual transforma toda a sua caminhada. Quando Deus fala baixo, Ele está te convidando para perto. Ele está te chamando para um lugar de intimidade, onde você precisa diminuir o ritmo, silenciar o excesso, ajustar sua atenção. Não é sobre dificuldade, é sobre proximidade. Se Deus gritasse o tempo todo, você dependeria apenas do volume. Mas como Ele fala de forma suave, você aprende a depender da conexão. Isso muda tudo. Porque no meio da dor, o desespero quer respostas rápidas. Mas Deus quer gerar em você algo mais profundo do que alívio momentâneo. Ele quer maturidade espiritual. E existe algo ainda mais forte aqui. A voz suave filtra quem realmente quer ouvir. Quem está distraído não percebe. Quem está apressado, ignora. Mas quem está disposto a se aproximar, entende. Agora, você começa a perceber que o silêncio não é um problema. É um convite. E enquanto você pensa que Deus está distante, pode ser que Ele esteja te chamando para um nível de relacionamento que você nunca viveu antes. Mas existe um processo acontecendo dentro de você que você ainda não enxergou. O processo invisível que Deus está fazendo dentro de você. Enquanto você olha para fora e vê silêncio, Deus está trabalhando por dentro de uma forma que você ainda não consegue medir. Porque o maior mover de Deus não começa ao redor. Começa dentro de você. Existe um processo invisível acontecendo agora. Um alinhamento de pensamentos, uma purificação de intenções, um amadurecimento da fé. E isso não acontece no barulho, nem na pressa. Acontece no silêncio. Porque é no silêncio que Deus confronta aquilo que você evita. É ali que Ele trata feridas que você esconde, ajusta motivações que você não percebe e fortalece áreas que ainda não estão prontas. Se Deus te desse certas respostas antes desse processo, elas poderiam te destruir em vez de te direcionar. Por isso, o silêncio não é atraso, é preparação. E aqui está algo que muda a forma de enxergar tudo. Nem toda demora é ausência de resposta. Muitas vezes, é Deus construindo dentro de você a capacidade de sustentar aquilo que Ele já decidiu entregar. Enquanto você pede direção, Deus está formando discernimento. Enquanto você pede mudança ao redor, Deus está gerando transformação interior. E quando esse processo se completa, algo acontece. Você não apenas recebe uma resposta, você se torna alguém capaz de reconhecê-la com clareza. Agora surge uma pergunta inevitável. Se Deus já está trabalhando dentro de você, como você pode cooperar com isso de forma prática? Como treinar seus ouvidos espirituais na prática? Ouvir Deus não é um evento isolado. É uma prática que se desenvolve. É como alguém que aprende a reconhecer uma voz em meio a muitas outras. No início, parece confuso, mas com o tempo, se torna claro e inconfundível. O primeiro passo é simples, mas exige decisão. Diminuir o ruído. Não apenas o barulho externo, mas principalmente o interno. Pensamentos acelerados, ansiedade constante, necessidade de respostas imediatas. Tudo isso impede você de perceber o que é sutil. Você precisa criar momentos intencionais de silêncio, não como obrigação religiosa, mas como espaço de encontro. Um tempo em que você não fala, não pede, não corre, apenas se coloca disponível. No início, pode parecer estranho. A mente tenta fugir, o corpo se inquieta. Mas é exatamente nesse processo que algo começa a mudar. Você começa a perceber impressões, direções suaves, uma paz que surge sem explicação.
Outro ponto essencial é alinhar sua vida com a palavra. Porque Deus nunca fala algo que contradiz aquilo que já foi revelado. Quanto mais você conhece a verdade, mais fácil se torna discernir a voz certa. E existe algo que muitos ignoram. Obediência aumenta sensibilidade. Quando você pratica aquilo que já entendeu, sua percepção se aprofunda. Deus confia mais direção a quem responde ao que já recebeu. Isso não acontece de um dia para o outro. É um caminho. Mas a cada passo, algo se ajusta dentro de você. E quanto mais você treina, mais você percebe que Deus nunca esteve em silêncio. Mas existe um fator que potencializa tudo isso de forma ainda mais clara. O ambiente certo para ouvir Deus. Claramente. Existe uma diferença entre Deus falar e você conseguir perceber. Muitas vezes, o problema não está na ausência da voz, mas no ambiente em que você está tentando ouvir. E não se trata apenas de um lugar físico, trata-se de um estado interno. Elias precisou sair do meio da pressão, da ameaça e do esgotamento para ser levado a um monte, um lugar de separação, um ambiente onde o excesso não interferia. Isso revela um princípio poderoso. Ambientes moldam percepção. Se você tenta ouvir Deus no meio da pressa, da distração constante e da sobrecarga emocional, sua sensibilidade fica comprometida. Não porque Deus não está falando, mas porque sua atenção está fragmentada. Criar o ambiente certo é uma decisão espiritual. É escolher momentos de solitude, mesmo em meio a uma rotina cheia. É desacelerar quando tudo dentro de você quer correr. É priorizar a presença antes das respostas. E existe algo ainda mais profundo. O ambiente interior precisa estar alinhado. Um coração carregado de ansiedade, medo ou resistência tende a distorcer aquilo que ouve. Por isso, ouvir Deus não é apenas parar. É se ajustar. Quando você começa a cultivar esse ambiente, algo muda. A voz que antes parecia distante começa a se tornar perceptível. Aquela direção suave passa a fazer sentido. E a paz começa a se estabelecer como confirmação. Agora você entende que não é sobre Deus se aproximar mais. É sobre você criar espaço para perceber o que já está acontecendo. Mas e quando, mesmo tentando tudo isso, ainda parece que Deus está distante? O que fazer quando Deus parece distante? Existe um momento em que, mesmo depois de tentar ajustar o ambiente, silenciar a mente e buscar com sinceridade, a sensação de distância ainda permanece. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Porque parece injusto. Você está tentando, está buscando, está se esforçando, mas não sente nada mudar. E então surge a tentação de parar, de se afastar, de aceitar que talvez Deus não esteja ouvindo. Mas é aqui que a maturidade espiritual começa a ser construída. Porque nem sempre a presença de Deus será sentida, mas ela continua sendo real. E aprender a permanecer mesmo sem sentir é o que fortalece a sua fé de verdade. O erro de muitos é condicionar a caminhada espiritual às emoções. Se sente, continua. Se não sente, recua. Mas Deus não se limita ao que você sente. Ele continua agindo, falando e conduzindo, mesmo quando suas emoções não acompanham. Nesses momentos, a sua postura precisa mudar. Em vez de buscar sentir, você decide permanecer. Em vez de exigir sinais, você escolhe confiar. Em vez de recuar, você se mantém firme. E algo poderoso acontece quando você faz isso. Sua fé deixa de ser dependente do momento e passa a ser fundamentada em quem Deus é. A distância que você sente não define a proximidade real. E muitas vezes é justamente nesse lugar onde tudo parece vazio que Deus está consolidando algo profundo dentro de você. Mas ainda existe uma questão essencial que precisa ser resolvida para que você não se confunda nesse processo. A diferença entre a voz de Deus e a sua própria mente. Existe um momento em que a dúvida se torna inevitável.
Você começa a perceber pensamentos, direções, impressões. Mas surge uma pergunta que trava tudo. Isso vem de Deus ou é coisa da minha cabeça? E se você não resolve isso, você fica paralisado. Porque o medo de errar faz você não avançar. A voz da sua mente geralmente é carregada de urgência, medo ou confusão. Ela pressiona, acelera, cria cenários negativos e exige decisões imediatas. Já a voz de Deus, mesmo quando corrige ou direciona, carrega paz. Não é ausência de desafio, mas é ausência de desespero. Deus não gera ansiedade para guiar você. Ele traz clareza no meio da incerteza. Outro ponto importante é a coerência com a verdade. Deus não se contradiz. Aquilo que ele comunica sempre estará alinhado com os princípios que já foram revelados. Por isso, quanto mais você conhece a palavra, mais seguro você se torna ao discernir. E existe um detalhe que muda tudo. A voz de Deus permanece. Ela não aparece uma vez e desaparece. Ela volta, confirma, se repete de forma sutil até que você perceba. Já a mente oscila. Hoje pensa uma coisa, amanhã outra. Hoje quer, amanhã rejeita. Quando você começa a observar esses padrões, algo se ajusta dentro de você. O medo diminui, a clareza aumenta. E aquilo que antes era confuso começa a se tornar discernível. Você percebe que Deus não está escondendo a direção. Ele está ensinando você a reconhecer. E quando esse entendimento se firma, algo muito forte acontece. O sinal de que Deus já está falando com você. Talvez você tenha passado tanto tempo esperando algo extraordinário que não percebeu o que já está acontecendo. Porque existe um sinal claro, mas extremamente sutil, de que Deus já está falando com você. Não é um som audível, não é uma manifestação visível, é algo interno. É aquela paz que surge mesmo quando tudo ao redor ainda está incerto. É uma direção que não faz sentido lógico completo, mas que no fundo carrega convicção. É uma inquietação que não te deixa permanecer no mesmo lugar, mesmo sem entender totalmente o porquê. Esse é o tipo de comunicação que não grita, mas permanece. E muitos ignoram isso porque estão esperando algo mais impactante, algo que elimine todas as dúvidas. Mas Deus não está interessado em eliminar totalmente a necessidade de fé. Ele está interessado em fortalecer a sua capacidade de confiar. Por isso, ele fala de forma que você precise se posicionar. E aqui está o ponto que transforma. Quando você começa a valorizar esses sinais sutis, eles se tornam mais claros. Quando você respeita uma pequena direção, você se torna mais sensível para direções maiores. Mas quando você ignora, você vai se tornando cada vez mais insensível. Deus não parou de falar. Você pode ter parado de perceber. E quando essa chave vira dentro de você, tudo começa a se alinhar de uma forma que antes parecia impossível. Porque chega um momento em que aquilo que era confuso começa a fazer sentido. O momento em que tudo começa a fazer sentido. Existe um ponto na sua caminhada em que aquilo que antes parecia desconexo começa a se alinhar. Não é de uma hora para outra, nem de forma espetacular. É algo progressivo, quase imperceptível no início, mas profundamente transformador. Você começa a olhar para trás e perceber que Deus nunca esteve em silêncio. Ele estava conduzindo, ajustando, protegendo, direcionando em detalhes que você não valorizava. Aquela porta que se fechou não foi rejeição, foi livramento. Aquela demora que te incomodou não foi abandono, foi preparação. Aquela inquietação que você tentou ignorar era, na verdade, direção. Tudo começa a se encaixar. E o mais forte não é apenas entender o que Deus fez, é perceber como Ele fez. Sempre presente, sempre falando, sempre conduzindo, mesmo quando você não percebia. Isso gera algo poderoso dentro de você. Segurança.
Você para de depender de sinais extraordinários para confiar. Você para de viver à base de dúvidas constantes. Porque agora existe uma convicção construída. Deus está presente. Deus está falando. Deus está conduzindo. E essa certeza muda a forma como você enfrenta tudo. O medo perde força. A ansiedade diminui. A pressa deixa de controlar suas decisões. Porque você sabe que não está sozinho, nem desorientado, mas existe um nível ainda mais profundo que poucos alcançam. Um lugar onde essa sensibilidade se torna uma base inabalável. Quando você aprende a ouvir Deus, nada mais te abala. Existe um nível de relacionamento com Deus em que a instabilidade do mundo já não define mais o seu interior. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você aprendeu a ouvir a voz certa acima de todas as outras. Quando você aprende a ouvir Deus, a dúvida perde o controle sobre você. As circunstâncias podem mudar, as pessoas podem falhar, os cenários podem se tornar incertos, mas existe uma direção dentro de você que permanece firme. Você não depende mais de sinais externos para se posicionar. Existe uma convicção silenciosa, porém inabalável, que sustenta suas decisões. E essa convicção não nasce da lógica, nem da emoção. Ela nasce da intimidade. Você passa a discernir antes de agir, a esperar sem ansiedade, a avançar sem medo. E o mais poderoso é isso. Mesmo quando Deus fala de forma suave, você reconhece. Mesmo quando tudo parece confuso, você encontra clareza. Mesmo quando o mundo grita, você sabe exatamente qual voz seguir. Isso não significa ausência de desafios. Significa estabilidade em meio a eles. E quando você chega nesse nível, algo muda definitivamente. Você deixa de viver reagindo ao que acontece e passa a viver guiado por quem Deus é. Agora escute com atenção. Deus não parou de falar com você. Talvez este momento, estas palavras, essa mensagem, sejam exatamente a forma que Ele escolheu para te alcançar hoje. E se você ignorar isso, pode continuar esperando por algo maior, enquanto perde aquilo que já está acontecendo. Mas se você decidir ouvir, ajustar, se aproximar, algo novo começa agora. Tudo tem um propósito, e o processo faz parte da promessa de Deus para a sua vida. O céu nunca se atrasa. O processo é lento, exigindo paciência e resiliência. Momentos difíceis são usados por Deus para moldar e purificar, assim como no deserto de 40 anos. É necessário confiar que Deus está no controle, agindo nos bastidores, mesmo quando a promessa parece demorada. Porque a voz de Deus nunca esteve distante. Você só precisava aprender a reconhecer.